tema da nossa mensagem hoje pela manhã, ou da nossa aula, da nossa classe, está no texto que foi lido. Você pode abrir em Gênesis 3. Vamos trabalhar todo o capítulo. É longo, mas temos tempo para isso, né? Um pouquinho mais de tempo por estarmos em classe. Então vamos trabalhar Gênesis 3. Vamos falar hoje sobre a origem do mal. Pode colocar, Renan. E nós queremos falar isso, evidentemente, na esfera humana. Não vamos nos preocupar com o surgimento do mal na esfera celestial, não será nosso foco hoje. Nós sabemos que isso acontece antes de Gênesis 3, porque em Gênesis 3 nós já temos a presença de Satanás como um ser que está tentando Adão e Eva. Então o mal já existe na esfera angelical, mas na esfera humana esse é o capítulo das Escrituras, o terceiro capítulo da Bíblia, que nos mostra a respeito de como o mal surgiu e de como nós podemos tirar lições de como lidar com as tentações, de como lidar com a presença do mal em nosso mundo, em nossa vida, tá bom? Então nós vamos trabalhar esse texto falando sobre a origem do mal. Você pode notar que na Bíblia nós temos 4 capítulos em que o mal não está presente apenas, né? Onde o pecado não está presente. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. É uma moldura de toda a Bíblia, onde nós temos um estágio inicial onde o pecado não se faz presente na esfera humana, e depois um estágio final, falando da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde o pecado também não mais estará presente, com o corpo glorificado, tudo transformado na nova criação. Mas de Gênesis 3 a Apocalipse 19, o pecado é algo que nós temos que lidar nas Escrituras, a partir da nossa própria vida. Então, quando nós falamos sobre isso, a nossa intenção ao tratar esse texto é nos mostrar as ciladas que o inimigo utiliza e continua utilizando até hoje, e como nós podemos lidar com elas. Quais são as tentações, quais são as consequências do pecado na vida do primeiro casal e na nossa vida hoje, e como nós podemos lidar com isso no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos das origens de todas as coisas, nós vamos para o livro de Gênesis. É no livro de Gênesis que nós encontramos as origens, inclusive a origem do mal. Mas antes de irmos para o texto, eu quero que você abra comigo em Gênesis 1. Só para destacar algo. Gênesis 1. E eu quero ler alguns versículos. E note a ênfase do texto, escrito por Moisés. Moisés é o escritor do Pentateuco, inclusive do livro de Gênesis. Olhe a ênfase que Moisés dá nessa passagem. Você conhece o texto é bem conhecido. Mas note, eu vou ler alguns versículos. Leia comigo, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite, falando dos luminares, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Esse é o relato do capítulo 1. Você nota a repetição. Deus criando e avaliando. Tudo que Deus cria é bom. E ele chega ao final e fala que é muito bom. É excelente. É perfeito. Tudo está adequado. Até o final do capítulo 2, e nós vamos ler um trechinho do capítulo 2 daqui a pouquinho, a realidade que nós temos no mundo é essa. Não existe a presença do mal.
tudo é perfeito, tudo é santo, tudo é muito bom. Essa é a avaliação do próprio Deus. É a avaliação divina sobre a sua criação. Porém, no capítulo 3 as coisas começam a mudar, como nós já vimos na leitura e vamos trabalhar aqui. Mas até o capítulo 2, o mal não existe. O pecado não existe mais. Olha o finalzinho do capítulo 2, versículo 25. Um texto que muitas vezes parece até estar fora de contexto, mas que na verdade está ligando com o capítulo 3 e está mostrando essa realidade. Versículo 25 do capítulo 2 diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos um destaque para a inocência, para esse estágio inicial do homem, antes da presença do pecado do primeiro casal, onde não existia ainda o pecado. Eles não se envergonhavam de estar nus, um diante do outro. E a palavra que é utilizada aqui, ela forma um contraste, ela é bem parecida, inclusive, com a primeira palavra, ou um termo utilizado no primeiro versículo do capítulo 3, quando diz que a serpente era o mais sagaz de todos os animais. Ele faz um contraste entre a inocência do primeiro casal, eles estavam nus e não se envergonhavam, e a sagacidade da serpente. E nós sabemos, evidentemente, à luz da Escritura como um todo, que a serpente é Satanás. Quando você lê lá em Apocalipse, em outros textos do Novo Testamento, isso fica bem claro. Quando o texto diz que o dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, Paulo fala sobre isso. Então nós temos a referência a Satanás aqui como alguém sagaz, usando a serpente como alguém malicioso, em que o mal já estava presente, fazendo o contraste com a situação do primeiro casal. E aí as coisas começam a mudar. Então o que nós queremos ver na nossa aula? De forma bem simples, duas coisas. A primeira delas é as tentações que conduziram ao mal. Isso está no versículos 1 a 6. Depois nós vamos ver as consequências, a partir do versículo 7. Mas do versículo 1 a 6, nós vamos ver quais foram as tentações, quais foram as ciladas, quais foram os métodos utilizados por Satanás, pela serpente, para levar o homem, para tentar o homem e levá-lo à queda, conduzi-lo até esse processo de queda. Então é isso que nós vamos ver. Então vamos reler os versículos 1 a 6 de Gênesis 3, nesse primeiro momento, que nos falam sobre isso. Então vamos fazer o seguinte. Já lemos todo o texto? Vamos ler parte por parte. Vamos ler o versículo 1. O texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? É a pergunta da serpente. Vamos voltar um pouquinho. Versículos 16 e 17 do capítulo 2. Vamos ver a ordem de Deus. Porque aqui a serpente está falando de uma ordem que Deus tinha dado, certo? Ela faz uma pergunta: é assim que Deus disse? Deus falou que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? É a pergunta da serpente. Agora, olha a ordem de Deus, no versículo 16 e 17 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem uma diferença grande aí, não tem? Entre a ordem de Deus e a interpretação da ordem pela serpente, por Satanás. O primeiro método de Satanás que nós queremos ver é a distorção da palavra de Deus. Tudo começa com a distorção da palavra. Satanás começa falando assim: é verdade que Deus não permite que vocês comam? A ordem de Deus é: da árvore do jardim vocês podem comer livremente. Olha quanta coisa, olha quanta abundância. Vocês podem comer livremente, somente esta não. A pergunta de Satanás, ela distorce, ela faz parecer que a ordem de Deus é muito má, muito injusta, restringe demais. É verdade que Deus não deixa que vocês comem? É verdade que Deus está proibindo vocês de comer? Essa é a pergunta de Satanás.
Eu ouvi dizer que vocês não são livres para comer daquilo que vocês querem. Da liberalidade da ordem de Deus, vocês podem comer livremente. Satanás transforma isso em algo muito restrito. Deus está restringindo a sua liberdade. Parece que algo semelhante acontece nos dias de hoje, né? Ah, Deus está falando que você não pode fazer isso. A Bíblia diz que você não pode fazer isso aqui. Está restringindo a sua liberdade. Deus falou isso? Como diz o jovem, está zoando, né? É verdade que Deus deseja que você perdoe aquela pessoa que fez mal contra você? Que você tenha um namoro santo? Que as relações sexuais são restritas ao casamento? Isso é muito restritivo. Isso é injusto. Isso não é bom. É a distorção da palavra que Satanás faz num primeiro momento, para fazer com que aquilo pareça injusto, para fazer com que aquilo pareça muito restrito. É verdade que Deus quer que você dedique sua vida completamente a Ele. Isso é muito radical. Que você sirva na sua igreja, que você fale dele e proclame seu nome. Ou talvez até aqueles questionamentos clássicos que os jovens sofrem nas faculdades. É verdade que Deus criou o mundo em 7 dias? Que Cristo nasceu de uma virgem? Isso é ridículo. O questionamento da serpente, ele quer colocar em dúvida. Ele quer distorcer a palavra que Deus disse. Essa é a primeira tática que o inimigo usa, a distorção da palavra de Deus. Ah, Deus falou isso aqui, mas não é bem assim. Nos nossos dias você pode fazer de forma um pouco diferente disso. Você não precisa agir de maneira tão radical. Isso aqui não é para essa época. É para outra época. A distorção da palavra de Deus, ela é o primeiro elemento que conduz a uma série de outros que nós vamos ver, que redunda no pecado. Primeiro é a distorção. O segundo é a negação. Da distorção nós vamos para uma negação direta. Versículos 2 a 4 vão nos mostrar isso. Então, versículos 2 a 4 dizem o seguinte: Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Da distorção nós vamos para uma negação direta da palavra de Deus. O que Deus tinha dito lá na ordem que nós lemos no capítulo 2, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. A resposta da serpente é: certamente não morrereis. É certo que não morrereis. É uma negação oposta, com as mesmas palavras, um desafio, uma rebeldia. Certamente você não vai morrer. Isso é história. A distorção leva à negação direta. É por isso que diversos grupos evangélicos, vou usar esse termo, para não dizer cristão, diversos grupos evangélicos que se afastaram da autoridade das Escrituras, do entendimento de que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada por Deus, e começaram a distorcer algumas coisas, o resultado final sempre é a negação da palavra de Deus. Sempre. Quando você distorce para ser conveniente ao que você crê, no final das contas isso vai levar a uma negação. Uma negação direta da palavra de Deus é o que Satanás está fazendo. Ele está dizendo assim: eu sei que Deus diz isso, mas do meu jeito é melhor. Isso que Deus está falando aí é exagero. É radicalismo. Todo mundo faz assim, não tem problema nenhum. Se você fizer, você vai se dar bem. Não vai ter essa consequência. Uma das grandes artimanhas e ciladas do inimigo é fazer você acreditar que o pecado não tem consequência.
Não, pode comer, você não vai morrer coisa nenhuma. Isso não vai acontecer. Não tem consequência nenhuma, não tem problema nenhum. Pode aproveitar para levar vantagem aqui, ninguém vai saber. Por que ser um bom funcionário se o patrão não está vendo? Por que não colar nas provas? Ninguém vai ver. Não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo. No final das contas, Deus é perdão, Deus é bom, né? Deus perdoa. Isso tem sido utilizado de maneira tão errada, né? Deus perdoa mesmo, Deus é um Deus perdoador. Mas aquele que peca com esse pensamento, eu tenho dúvidas sobre a real salvação dele. Vou pecar porque eu sei que Deus perdoa. Nós temos aqui a queda que surge da negação da palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus é um elemento central na nossa vida. Toda a tentação, ela surge da distorção e da negação das ordens da palavra de Deus. Por isso que conhecer a palavra de Deus é fundamental. E obedecê-la é mais fundamental ainda. Porque toda tentação, ela surge distorcendo e negando a palavra de Deus. E levando a um próximo passo, que é a dúvida sobre o caráter de Deus. No versículo 5. Satanás não só distorce e nega enfaticamente a palavra de Deus, como ele duvida sobre o caráter de Deus. Levanta a dúvida para a mulher sobre o caráter de Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás está dizendo assim, não é nada disso, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Sabe por que Deus proibiu? Deus proibiu porque Ele sabe que se você comer, você vai ser tão bom como Ele. Deus não é tão bom assim. Deus, na verdade, está restringindo o seu potencial. Já ouviu esse discurso? A religião, ela oprime o homem, não deixa que o homem seja livre. Não deixa que o homem atinja todo o seu potencial. Satanás está falando assim, na verdade, você não vai morrer. É que Deus sabe que se você comer, Ele vai ter um rival agora. Vocês serão como Ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal, seus olhos serão abertos. Vocês estão sendo enganados. Deus está colocando vocês numa gaiola. Essa é a tentação de Satanás. Ele sabe. Ele sabe que se você comer, isso vai ser ruim para ele. Ele é um Deus egoísta. Ele não quer que ninguém seja como ele. E pare para pensar. A tentação, como nós já sabemos, ela funciona. E Satanás sabe que ela funciona, porque ela funcionou com quem antes, com que Adão e Eva? Com ele mesmo. É a mesma tentação em que ele caiu, que ele está fazendo aqui. Ser como Deus. Querer ser como Deus. Querer ser Deus. Está falando, olha, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Entenda que é uma verdade mesclada com uma mentira. Satanás nunca traz uma mentira deliberada, para que não seja fácil de notar, mas é uma verdade mesclada com uma mentira. Satanás fala, certamente não morrerás. Eles morreram fisicamente assim que comeram do fruto? Não morreram. Começaram a morrer. Morreram espiritualmente. Tiveram uma série de consequências que nós vamos ver. Começaram a morrer fisicamente, mas não morreram. Satanás fala, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É verdade ou é mentira? É uma meia verdade, né? Que é uma mentira completa, né? Mas eles começaram a conhecer o mal. Não conheciam o mal antes, eram inocentes, agora eles conhecem o mal. O problema é que eles conhecem por experiência própria, né? Não de intelecto, mas de ter na carne deles o mal agora. E Satanás fala, no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos. Nós vamos ler daqui a pouquinho o versículo 7. Assim que eles comem, fala, e os olhos deles foram abertos. E viram que estavam nus. É uma verdade mesclada com mentira. É a dúvida plantada. Será que Deus é tão bom assim? Será que Ele na verdade não está querendo se proteger de você?
Afinal de contas, todos aqueles questionamentos que existem, eles partem disso daí. Se Deus é bom, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que é isso mesmo? Será que Deus de fato existe? Será que eu não deveria viver do meu jeito, a minha vontade? E alguns fazem isso e se rebelam. E saem da igreja. O problema é que alguns fazem isso e continuam dentro da igreja. De forma mascarada. E aí eu vivo a minha vida, a minha vontade, do meu jeito, mas eu continuo indo na igreja. Eu visto uma capa de religiosidade, mas eu não sigo as ordens de Deus. Porque eu não acredito que seja tão verdade assim. Se eu acreditasse, eu seguiria. É a distorção que leva à negação, que gera a dúvida. Nós achamos que merecemos mais de Deus. E aí começamos a duvidar dele. Achamos que podemos, merecemos comer de tudo, inclusive daquela árvore proibida. Achamos que Deus deve nos dar liberdade total. Que nós podemos fazer o que quisermos. E aí começamos a questionar o caráter de Deus e a bondade de Deus. Isso leva a um quarto ponto, e penúltimo dentro desse primeiro, das tentações. O desejo de ser independente de Deus. Versículo 6. Versículo 6 nos diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Agora eu quero que você leia comigo outro versículo para você notar o que mudou aqui. Capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? O que mudou das árvores aqui? O texto diz no versículo 6, que nós acabamos de ler, que a árvore era boa para se comer. As outras árvores eram boas para se comer? Eram boas. O texto de 2,9 diz, boas para o alimento. O texto diz que era agradável aos olhos. As outras também eram? Também eram, boas à vista. Porque às vezes a gente pega aquelas revistas, bíblias infantis, escola dominical, bíblia que você lê com criança, com figura em casa, o que aparenta é assim, Gênesis 3. Tem umas árvorezinhas bonitinhas lá, mas a maçã, né, inventaram que é a maçã, né? A maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal parece aquela maçã do amor. Ela é tão brilhante, ela é tão mais bonita que as outras, tão mais agradável do que as outras. É isso que as histórias infantis pintam, muitas vezes. O que o texto nos mostra não é isso. Todas as árvores eram boas para o alimento, todas as árvores eram agradáveis à vista. Agora entrou um elemento nessa que não estava na outra. Essa agora ela é agradável para dar entendimento. Eva caiu na tentação da serpente. Ela quer ser conhecedora do bem e do mal. Ela quer ter esse entendimento que a serpente está prometendo para ela. Não é porque a árvore era mais bonita. Não é porque a maçã ou qualquer fruto que fosse era mais atraente do que a dos outros. Era o desejo de ser independente de Deus, de ser conhecedora por si própria, de ser a sua própria deusa, no caso ali, e o seu próprio Deus, no caso de Adão. Ser como Deus. Essa é a tentação. Não é porque a árvore o fruto era melhor do que os outros. Era o desejo de ter aquele entendimento. Era o desejo de ser conhecedor do bem e do mal e ser como Deus. O desejo de ser o seu próprio Deus. De não precisar ter um Deus acima, que dirige, que fala o que é necessário fazer. É o desejo de não ser submisso. Essa é a grande tentação presente na humanidade, até os dias de hoje. Você já notou como a palavra independente é vista positivamente na nossa sociedade? Você precisa buscar a sua independência. Seja ela financeira, emocional, profissional. Você precisa ser independente. Você não pode depender dos outros.
Tem torcidas organizadas, espalhadas pelo país, inclusive do time que eu torço, que gosta de falar torcida independente. Independência é visto como algo bom. Inclusive no lema do nosso país, independência ou morte. O ser humano gosta de ser independente. O problema é que nós fomos criados para sermos dependentes. De Deus e do próximo, inclusive. Existe algo muito ruim, que vez ou outra nós ouvimos, e às vezes até falamos. Não, eu não... A pessoa está lá, se matando, fazendo tudo sozinha. Não tem condição de fazer. Mas por que não pede ajuda? Não quero atrapalhar os outros, não quero depender dos outros. Já ouviu ou já disse isso? Isso é manifestação de orgulho. Isso é manifestação do orgulho humano. Nós somos criados para viver de maneira dependente uns dos outros. Dependemos uns dos outros. Mas a tentação é: você deve ser independente. Você vai ter tudo que você precisa em você mesmo. Todo o conhecimento necessário. Você não vai precisar mais se submeter. E essa é a nossa grande dificuldade. Nos submeter. Por que filhos têm dificuldade de obedecer seus pais? Por esse motivo, o desejo de ser independente. Ele queria estar no comando e não estar abaixo de ordem. Por que temos dificuldade em obedecer às autoridades? Por causa da corrupção? Não é por causa da corrupção. Isso é um elemento que incentiva. Numa sociedade plenamente justa, no milênio, quando Cristo for o rei, as pessoas não vão querer ser dependentes. O problema não está na autoridade. O problema está no nosso coração. É o desejo de ser independente de Deus. O desejo de fazer por conta própria. O desejo de não ser submisso, de não depender dos outros. Nós vivemos num individualismo, numa independência que mata. Mata as nossas famílias, mata as nossas igrejas. Achamos que não precisamos uns dos outros. Cada um se tranca no seu quarto. Com o seu tablet, o seu celular, isso é suficiente. Achamos que não precisamos de Deus e do próximo. Isso leva, finalmente, à desobediência. Ainda no versículo 6. A desobediência da palavra de Deus. O processo da tentação se encerra no ato consumado. A tentação já está acontecendo. Você está vendo? Eva já está sendo enganada, já está se deixando levar. Mas ela se concretiza na desobediência. Ela toma do fruto e come, desobedecendo de maneira clara a ordem de Deus. Além disso, dá ao marido, que também come e desobedece. A desobediência é o estágio final. Sempre quando tem... A gente está em classe, tá bom? Isso significa que você pode perguntar. Nós sabemos, evidentemente, que o maior responsável pela queda é Adão. E talvez você pense, nossa, que injusto, né? Foi a mulher que foi tentada e comeu primeiro. Como o maior responsável é Adão? Adão era o líder, o responsável, o representante humano no jardim. Você vê que toda vez que Cristo liga isso, ele liga a Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. O antigo Adão e o novo Adão, que é Cristo. A ligação é sempre com o homem. Ele é o representante. O que indica que se ele não tivesse pecado, e vamos supor que Deus exterminasse Eva e criasse uma outra mulher, o pecado não entraria na raça humana. Porque ele era o representante. Mas infelizmente, Adão não tem a postura de homem que deveria ter aqui. Isso também começa em Gênesis 3. Porque qual seria a postura de Adão aqui? Como homem, o que ele deveria fazer? Primeiro, falar não. Segundo, pegar a sua mulher e falar, não, o que você fez é loucura. Nós vamos nos ajoelhar agora e rogar para que Deus te perdoe, nos perdoe. Mas ele não faz isso. Ele pega o fruto e come. Então o primeiro problema aqui é que Adão não tem postura de homem. Ele não assume a liderança que é devida a ele. Ele é omisso
E por isso ele pega e come. Isso começa lá em Gênesis 3. Quando o homem não está assumindo o seu papel. E nós vamos ver as reações de Adão no restante do capítulo, que são terríveis. Mas ele não está assumindo o seu papel de líder que Deus o colocou. De cabeça, de representante. Ele é omisso. E ele depois vai culpar a sua mulher. Vai culpar o próprio Deus. Vai querer se livrar da responsabilidade novamente. Por causa da sua omissão. Porque ele não faz o que teria que fazer. Entenda que Satanás nunca aparece como alguém que quer destruir. Ele seduz, ele promete o que é bom, mas ele sempre vai conduzir à desgraça. Sempre vai conduzir à queda. Por isso que nós precisamos nos perguntar nesse primeiro ponto, como anda a nossa obediência ao Senhor? Ela é o estágio final. Se eu não estou obedecendo ao Senhor, é porque todo o processo já aconteceu. É porque eu quero ser independente, eu quero fazer do meu jeito. É porque eu duvido sobre o caráter de Deus, duvido que o plano dele é o melhor para mim. É porque eu estou negando a palavra de Deus como autoritativa sobre a minha vida. É porque eu já distorci a palavra de Deus. Tudo isso conduz ao processo de desobediência. A desobediência é o fruto. Não é o alvo. Nós fazemos assim com nossos filhos, fazemos muito mal quando fazemos. Corrigimos só o comportamento deles. Mas isso não muda nada, não muda o coração. O comportamento é o estágio final de todo um processo. Todo um processo que leva ao comportamento, à desobediência. Isso nós vemos nas tentações que conduziram ao mal e que conduzem ao mal até hoje. E em segundo e último lugar, nós vamos ver as consequências. As consequências da presença do mal, versículos 7 a 24. Não vamos ler todos os versículos por causa do nosso tempo. Vamos ler alguns deles. Primeira consequência se dá na presença da vergonha. Versículo 7. Gênesis 3, versículo 7, nos diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Lembra do que a serpente tinha dito? Se você comer, o que vai acontecer? Se abrirão os olhos. O texto diz que se abriram os olhos de ambos, mas se abriram para ver uma realidade que eles não queriam ver. Eles perceberam que estavam nus. Eles perderam a inocência de 2:25, em que eles estavam nus e não se envergonhavam. E agora nós temos a presença da vergonha. Eles fazem roupas de folhas, estavam envergonhados, tentando resolver o problema do jeito deles. Nós vamos entrar agora numa série de reações e consequências do homem que são ridículas, né? Literalmente ridículas no texto. Primeiro, a tentativa de fazer uma roupa e achar que Deus não ia perceber nada daquilo que está acontecendo. Mas a verdade é que toda vez que a gente tenta... Você já viu criança tentando esconder algo que ela fez, que é nítido? Que ela fez? É ridículo, né? Ela está com a boca lá toda cheia de chocolate. Você comeu chocolate? Não, não fui eu. Isso acontece, né, Adalberto? Seus filhos já passaram dessa fase, né, Adalberto? Mais ou menos, né? Tudo bem, não precisa falar, não. Mas isso acontece com as crianças e acontece com a gente. Acontece da mesma forma com a gente. Você já viu aquela pessoa que está mentindo? É claro que ela está mentindo, mas ela acha que ela está conseguindo convencer? Há uma série de reações tolas, inúteis aqui. E a primeira manifestação disso é a presença da vergonha. É a primeira consequência da queda. Em vez da consciência tranquila... Oi? Pode fazer, Melk, por favor. Sim, trabalhamos esse texto recentemente. Sim.
Tá, vou repetir a pergunta do Melk pra ficar gravada, tá bom? Que agora tem todos esses negócios aí, né? Culpa do Danilo, viu? Depois briga com ele lá. Melk perguntou o seguinte: existe uma ligação entre a tentação no Éden e a tentação de Jesus no início do seu ministério, lá em Mateus 4 e nos textos paralelos dos outros evangelhos, em Marcos e em Lucas, que nós trabalhamos esse texto antes de eu sair de férias. Mateus 4 aqui, a tentação de Jesus. Eu creio que existe muita semelhança. Jesus Cristo está sendo tentado, e nós vemos isso escrito nas epístolas posteriormente no Novo Testamento. Ele é o novo Adão. Ele está passando pelo mesmo teste que Adão e Eva passaram no paraíso. João, na sua carta, 1 João 2,16, se eu não me engano, ele fala de 3 elementos da tentação, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele fala de 3 elementos da tentação. E muitos estudiosos ligam esses elementos, tanto no Éden quanto em Mateus 4, no deserto, na tentação de Jesus. O que nós temos de diferente? O ambiente de Adão e Eva é perfeito, o de Jesus é o pior possível. Ele está em jejum por 40 dias no deserto. Aqui é o ambiente perfeito. Ambos não tinham tentação até aqui. Adão não tinha natureza pecaminosa. Jesus também não tinha. Mas Adão está num ambiente perfeito. Ele, quando é oferecido para ele aquele fruto, ele pode falar não e comer dos outros. Quando é oferecido pão para Jesus, transformar a pedra em pão, ele só tem aquilo. E está 40 dias em jejum. Então nós temos semelhanças e temos diferenças. O de Jesus é muito pior, a tentação de Jesus. Mas mesmo assim ele foi fiel. E venceu a tentação. E por isso, pelo seu sacrifício perfeito, sem pecado, é o nosso Salvador. Mas nós temos muitas ligações, sim. Não tenha dúvida. Que tem muitas ligações entre o Éden e o deserto. Diga, Seve. Adão conhecia o bem. Sim, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas a ênfase aqui é de que ele vai conhecer tudo. Mas o bem ele conhecia. Tudo que Deus criou é bom. Ele está vendo o bem. Ele está vendo a bondade. Ele não tem o contraste com o mal. Isso ele não tem. Mas o bem ele conhece. Não tem o contraste. Mas o bem ele conhece. Eu não repeti a pergunta do Severiano. Agora já foi. Eduardo. Sim. Sim. A tentação de Jesus é mais pesada. Não tenha dúvida disso. Ele está falando da diferença. Quando Satanás tenta Jesus, Satanás faz uma série de tentações que não faz para Adão e Eva, como o oferecimento dos reinos do mundo e uma série de coisas. A tentação de Jesus é mais pesada do que a de Adão no jardim. E é evidente, Satanás sabe quem é Jesus. E é evidente que seria. Na tentativa, na tola tentativa também, de tirar Jesus de sua santidade. Mas nós temos semelhanças. Voltando à pergunta do Melk, nós temos de fato semelhanças, porque é a ligação que a Bíblia faz. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E por causa de um homem que foi justo e se sacrificou em nosso favor, entrou a salvação. É a comparação mesmo. Por isso que Jesus passa pela tentação, assim como Adão passou pela tentação. E aquela não é a única tentação da vida de Jesus. Você sabe disso, olhando os evangelhos. Mas é a marca do início do seu ministério. Não é a única. Mas é uma marca aí bem semelhante ao que acontece no Éden. Certamente. Obrigado pela participação, irmãos. Podem participar, estamos em aula. Isso faz parte do nosso momento aqui junto. Fala, Lucas. Vou responder e vou fazer uma propaganda nessa sua pergunta, tá bom? A pergunta do Lucas foi o seguinte: mas Jesus sendo Deus, ele poderia pecar? Isso é um tema teológico, que a gente chama da impecabilidade de Cristo. Será visto em Teologia 2, só você se inscrever lá, colocar seu nome na classe, ainda tem vaga na minha classe. Estou brincando, eu vou responder a sua pergunta, mas a gente vai tratar sobre isso mesmo. Vou responder resumidamente aqui, mas a gente vai tratar sobre isso mesmo na matéria. Jesus Cristo, todas as tentações de Cristo foram reais. Okay? Ele foi tentado, e mais do que cada um de nós, porque só resiste plenamente à tentação aquele que resiste até o fim. Nós em algum momento cedemos,
E aí não temos todo o peso da tentação sobre nós, porque em algum momento da tentação às vezes cedemos. Mas Jesus resistiu todas as tentações até o fim. Então todo o peso de todas as tentações estava sobre ele e ele resistiu. Foram reais. Agora, sua natureza divina, por ser Deus, Jesus Cristo não poderia pecar. Isso é a impecabilidade, que a gente vai tratar. Por que ele não poderia pecar? Porque senão ele deixa de ser Deus. Isso não significa que as tentações não foram reais, que ele não sofreu as tentações. Inclusive, Jesus chega a suar sangue. Jesus chega a ter vários momentos que mostram o peso daquilo sobre ele, mas a sua natureza divina impede que ele peque, porque senão ele deixa de ser Deus. Então existe o peso, as tentações são reais, mas ele não pode pecar por ser Deus. É muito louco, né? Isso, pensar nisso, mas é o que nós temos nas Escrituras. É o peso de ser tentado. Jesus foi tentado, Hebreus fala, foi tentado em todas as coisas assim como nós, mas sem pecado. Ele sentiu a tentação. Então quando Jesus estava lá no deserto, com fome, e Mateus destaca isso, depois de 40 dias e noites teve fome. Ele estava sendo tentado a transformar a pedra em pão, de maneira independente de Deus e comer. Ele estava com fome, ele era um ser humano. Ele sentiu o peso disso. Mas ele preferiu ser fiel a Deus do que cair na tentação. O peso ele sentiu, não tenha dúvida. Seguindo, vamos lá. Estamos falando sobre a vergonha, que é a primeira consequência da queda. Aquela consciência tranquila vai embora. É o que acontece quando nós pecamos. Quando você peca e você não quer nem orar. Já aconteceu isso com você? Você se acha um hipócrita, né? Você sente vergonha. Você não quer nem se colocar diante de Deus. É a presença da vergonha que não existia antes. E às vezes você tenta resolver isso do seu jeito. É isso que muitos tentam na religiosidade, né? Olha, eu peco, em vez de eu me arrepender, pedir perdão para Deus, confiar em Jesus, me derramar diante dele, me quebrantar diante dele, eu vou fazer uma coisa boa aqui que eu vou compensando. Eu vou ajudar o necessitado, eu vou fazer determinada coisa, eu vou servir na igreja, que aí Deus vai vendo que eu peco, mas eu também sou uma pessoa boa. É a tentativa de resolver do seu jeito. É a tentativa de fazer a roupa de folha que eles estão fazendo aqui, por causa da presença da vergonha. Quanto mais pecado, maior vergonha, menos inocência. É o que está acontecendo com eles aqui. Além disso, a tentativa, e essa é bem estúpida, e é a tentativa de se esconder de Deus. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É aquela tentativa da criança que se esconde atrás da cortina com os pés aparecendo. Eles tentaram se esconder de Deus. Aparentemente o que o texto está nos registrando é que esse contato de Deus com eles acontecia continuamente. Deus vinha, se relacionar com a sua criação, e de repente agora quando eles ouvem que Deus está vindo, eles se escondem. O que antes era comunhão agora se torna fuga. Eles estão se escondendo, eles estão fugindo de Deus. Uma ridícula tentativa de tentar se esconder daquele que conhece todas as coisas, está em todos os lugares, sabe de tudo que está acontecendo, do Criador. Tenta se esconder por dentre as árvores. E hoje em dia o homem continua fugindo de Deus, por causa da vergonha. É o que acontece quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra. Nós estamos fugindo de Deus, quando nós queremos fazer do nosso jeito. Quando nós nos concentramos nos estudos, quando nós vivemos por causa do trabalho. Tudo isso são fugas. Fugas de Deus. Não há comunhão, estou em pecado, não estou vivendo como deveria, não há comunhão, então há fuga. Fuga por diversos meios. Fuga pelo entretenimento. Fuga pelo lazer. Fuga pelo sucesso profissional. Fuga por diversos meios.
tentar se esconder, tentar fugir de Deus. É por isso que nós nos isolamos em nossos quartos, em nossos celulares, em nossos computadores. Nós estamos tentando fugir, tentando se esconder. Isso é comum desde Gênesis 3. Consequência do pecado, em vez do quebrantamento, a fuga devido à desobediência. Além disso, a realidade da culpa e do medo. Versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, essa é a primeira pergunta de Deus. Daqui a pouco a gente vai ter outra pergunta. As perguntas de Deus são didáticas. Você já sabe disso, né? Quando Deus pergunta onde estás, não está falando que Deus não sabe onde ele está. Está dando oportunidade para o homem se explicar, se arrepender, né? Dialogar com ele. Então Deus pergunta: onde estás? Aí Adão fala: olha, eu ouvi sua voz, tive medo e me escondi. A presença do medo. E ele se esconde com medo por quê? Porque ele tem culpa. Agora, ele é culpado diante de Deus. Eu percebi que eu estava nu, eu fiz folhas. O homem está cheio de culpa por seu pecado e por isso ele tem medo de Deus. Por isso ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não tem mais harmonia no relacionamento com Deus. Agora ele tem medo, porque ele é culpado diante de Deus. Sabe quando você faz uma besteira e aí você fica ansioso? Ixi, vai dar errado isso aqui, alguém vai descobrir. Você fica com medo. Você sabe que você fez coisa errada? É isso que está acontecendo. Está com a consciência pesada. Mas infelizmente não há arrependimento. O que era comunhão, desfrute, alegria, inocência, agora é vergonha, culpa, medo, fuga. Está vendo as consequências do pecado? Por isso que nós precisamos perguntar: como está nosso coração diante de Deus? O que você encontra no seu coração quando você olha no íntimo, sinceramente perguntando, no seu relacionamento com Deus? Existe harmonia e comunhão? Ou existe culpa, medo, fuga e vergonha? A solução para isso está no arrependimento, no quebrantamento. Nós vamos ver isso no final do texto. Mas nós precisamos avaliar nosso coração. O que está presente no nosso relacionamento com Deus. Além disso, o quarto e penúltimo elemento, a transferência de culpa. Versículos 11 a 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Deus já faz duas perguntas. Primeiro, quem te fez saber? A segunda, Deus já está levantando a bola aqui já, né? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? O que Adão tinha que fazer aqui? Comi, me perdoa. E se dobrar de joelhos. O que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O homem, em vez de se humilhar e clamar por misericórdia, ele prefere transferir a culpa. Primeiro para a mulher, foi a mulher. Ele está aprendendo com Satanás, é a meia verdade, né? Foi a mulher. E olha, além disso, foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse me dado uma melhorzinha, não tinha acontecido isso não. A culpa é dela e sua. É isso que Adão está respondendo aqui. Foi a mulher que tu me deste. Ela comeu e me deu do fruto. É um homem frouxo, né? Que não assume sua responsabilidade. Que prefere culpar os outros. E Deus é tão misericordioso, né? No texto a gente vê as consequências do pecado e o castigo de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, porque Ele ouve isso de Adão. Imagino eu sendo Deus ouvindo isso de Adão, né? Isso que um raio cairia, né? Acidentalmente no jardim do Éden naquele dia.
Mas ele ouve isso de Adão e não responde nada naquele momento. Ele se vira para a mulher e pergunta: o que você fez? E a mulher transfere a culpa agora para o diabo. Foi a serpente. Né? Isso é muito comum. No meio evangélico, né? Não, foi o inimigo. Culpa do inimigo. Né? Deu tudo errado, é culpa do diabo. Transfere a culpa para o inimigo. Foi a serpente. Deus questiona o homem, ele transfere a sua responsabilidade para a mulher. Ele questiona a mulher transfere a sua responsabilidade para a serpente. A serpente não tem mais ninguém do lado para acusar, né? Se deu mal. Cada um transferindo a culpa para o outro. É a tendência de transferir a culpa antiga, consequência da queda. Em vez de eu assumir meus pecados e me arrepender, eu transfiro. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu professor, a culpa é da minha esposa, a culpa é da cidade que eu vivo. Muito trânsito, muita loucura, estou estressado porque eu vivo nessa cidade. A culpa é do meu patrão. A culpa nunca é nossa. Isso existe desde Gênesis 3. Ajo assim por causa dos meus governantes, por causa do meu país, por causa da minha cidade. A culpa consequente do pecado, que deveria ser um instrumento para levar ao arrependimento, quando eu me sinto culpado, me arrepender diante de Deus, agora é aliviada ao transferir para o outro. A culpa não é minha, a culpa é dele. Não fui eu. Foi ele. Foi ela. Consequência da queda. E por fim, nos últimos versículos 14 a 24, nós vamos ver alguns deles apenas, o juízo misericordioso de Deus. Consequência é o juízo de Deus, mas que é um juízo misericordioso. Nós vamos ver isso. Deus traz as consequências sobre o homem. O pecado tem consequências. Essas consequências atingem o homem e a mulher. Mas Deus é misericordioso para com eles. Versículo 16. Vou pular os versículos 14 e 15, depois vou voltar para o 15. Mas versículo 16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós temos as primeiras consequências diretas ao casal aqui. A mulher tem dores no parto. O que não acontecia antes, apesar de isso nunca ter sido experimentado. Eles não tiveram filhos antes da queda, mas Deus muda a realidade. Isso não existiria antes. Mas agora tem dores no parto e problemas no relacionamento com seu marido, conflitos com seu marido. A tradução, ela é boa, mas talvez ela é um pouco suave, quando diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia aqui é: o seu desejo será contra o teu marido. Existe agora uma rivalidade no relacionamento, que era um relacionamento perfeito em harmonia. A mulher querendo tomar o papel do homem. E ele te governará. E aqui também não é uma liderança suave e tranquila, não. É uma opressão mesmo. Tá? A consequência, né, das lutas que a gente ouve aí sobre feminismo, machismo, todas essas coisas, está lá desde Gênesis 3. É consequência da queda. Tanto a mulher querer tomar o lugar do homem, quanto o homem oprimindo e governando com força ali a ideia sobre a sua mulher. Consequência da queda. Para o homem, as consequências, dificuldade de obter o sustento, trabalho duro, maldição da terra. A terra sofre agora por causa do homem. Trabalho já existia antes da queda, tá? Deus não é um Deus preguiçoso, não. Deus é um Deus que trabalha 6 dias e descansa 1.
Nosso padrão, inclusive, tá bom? Vamos falar sobre isso esse ano. Sobre o dia do Senhor. Deus trabalha 6 dias, descansa 1. O homem já trabalhava, cultivava o jardim. Mas agora é trabalho duro. Agora a terra não responde como responderia, como respondia antes. Agora ele não tem a facilidade de ir lá na árvore e comer do fruto. Ele tem que plantar e vai dar não só coisa boa, vai dar coisa ruim, vai ter que suar para conseguir o seu sustento. Consequência da queda. Diga, Oswaldinho. Pergunta do Oswaldinho, vou repetir. Por que Deus não eliminou Adão e Eva e começou tudo de novo? Minha impressão é que aconteceria tudo de novo. O homem é limitado. E na sua limitação, existe a possibilidade de queda. Ele não é Deus. Minha impressão é que se ele começasse com Tiago e Celina, Oswaldinho e Cristina, qualquer outro casal aqui, aconteceria a mesma coisa. Tá bom? E evidentemente estava no plano de Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus quer demonstrar a sua misericórdia por meio de enviar o seu filho para morrer na cruz para nos salvar. Então a própria queda está dentro do plano de Deus. Ele não é o responsável pela queda, o homem é responsável, mas isso não está fora do plano de Deus. Não podemos esquecer isso. Seguindo, outras consequências. Versículos 22 a 24 do texto. Diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Lembra da tentação? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Outra consequência, eles são expulsos do jardim. Perdem todos aqueles benefícios que tinham no jardim do Éden. Eles são mandados para fora da vida. O que parece ser um juízo de Deus, o homem não mais pode comer dessa árvore, também é um ato de sua misericórdia. Por que Deus priva o homem do acesso à árvore da vida? Nós vamos ver vamos ver aqui nessa passagem não, mas nós vemos em Apocalipse que a árvore da vida existe novamente. Quem estudou Apocalipse comigo, a gente termina lá em Apocalipse 21, falando da árvore da vida, na realidade eterna. Mas aqui é negado o acesso à árvore da vida ao homem. Por quê? Porque se o homem come da árvore da vida naquele estágio em que ele está, de pecaminosidade, ele vai viver para sempre naquele estágio. É necessário morrer para que haja um novo corpo glorificado e transformado. A morte é consequência da queda, mas também por meio dela a possibilidade de uma nova vida. A própria misericórdia de Deus é destacada aqui ao negar ao homem o acesso à árvore da vida. Ele não quer que o homem viva dessa forma para sempre. Ele vai ter possibilidade de perdão, de restauração, de um corpo transformado, de uma vida glorificada. Então, mesmo em meio ao juízo de Deus, nós vemos a sua misericórdia, a sua bondade. E é para ela que nós clamamos. E é para ela que nós queremos concluir aqui, lembrando que se você está vivendo de maneira envergonhada diante de Deus, com culpa, fugindo de Deus, a solução está no descendente da mulher. Em Cristo o Messias, o seu sacrifício que nos dá perdão e nos dá novas oportunidades. Então, meu desafio nessa manhã é que nós aprendamos a apreciar a misericórdia de Deus em meio ao seu juízo e a clamar por ela, a buscar o seu perdão, a clamar por mudança, para que nós possamos viver em comunhão com o Senhor, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo tempo na sua casa, obrigado pela oportunidade de voltarmos e estarmos com o seu povo, expondo a sua palavra. Rogamos que o Senhor nos dê o entendimento, a clareza e a disposição de vivê-la em nosso dia a dia, para que nós possamos aprender com o que já foi registrado na sua Escritura
e assim viver de maneira sábia que adora ao Senhor. Dá-nos o arrependimento necessário, dá-nos a disposição de obedecê-lo, dá-nos a vontade de viver para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.